Boa noite, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz do Senhor sobre nós, queridos. Deus está neste lugar. A presença do Senhor, poderosa, manifesta no nosso meio. Já fomos abençoados, tocados, ministrados aqui. Meu coração já está cheio de alegria. Mas eu sei que o Senhor tem mais. Essa semana, já sabia que eu ia ministrar a palavra e eu estava assim, caminhando numa direção e sexta-feira Deus mudou tudo. Eu creio que existem pessoas aqui que precisam não apenas ouvir sobre esse tema que nós vamos falar, mas precisam ser tocadas e se posicionar com relação a isso. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 25. Nós vamos falar hoje sobre perseverança. Deixa sua Bíblia aberta aí. Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Isaac, como a vida de Isaac, um dos patriarcas da nação de Israel, como a vida dele tem ensinamentos valiosos, poderosos nesse sentido. E a gente vai ver também como que a Bíblia, ela fala muito sobre esse tema. Essa palavra, ela é chave na vida cristã, na caminhada cristã. Não tem como a gente ser vitorioso se a gente não perseverar. Quando a gente olha para a vida dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, é impressionante como que a gente consegue tirar paralelos, ensinamentos da jornada que eles tiveram, daquilo que a Bíblia nos apresenta, principalmente em Gênesis aqui, e paralelos com a caminhada da nossa vida. Deus tem falado muito comigo na vida dos patriarcas aqui. A vida cristã, deixa eu fazer uma introdução aqui antes da gente entrar no texto. A vida cristã é uma jornada, queridos. É uma caminhada. É uma maratona. Então, assim, as coisas não acontecem num passe de mágica e está tudo resolvido. O Senhor, Ele vai nos conduzindo. E é por isso que é maravilhoso a gente olhar para a vida de Abraão, Isaac e Jacó, que a gente vai vendo na vida deles, a gente vai tirando princípios, ensinamentos que vão nos mostrando como que a coisa funciona. Quem tem aliança com Deus, esses homens, Abraão, Isaac e Jacó, eles eram homens que tiveram aliança com Deus. Aliança verdadeira com Deus. Quem tem aliança com Deus passa pelo processo de Deus. Guarda isso.
Quem tem aliança com Deus passa pelo processo de Deus. Deus não isenta ninguém do processo. Todo mundo vai passar pelo processo. Entrou em aliança com Deus, está servindo a Deus, Deus vai te conduzir num processo. Por quê? O que é isso? Que processo é esse? O processo de Deus são os mecanismos, os dispositivos, as tratativas de Deus para Deus cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Ou seja, Deus tem um propósito para nós. O propósito do Senhor para nós, resumindo, é que sejamos semelhantes a Jesus. Amém, queridos? Esse é o propósito. O propósito de Deus para nós é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Para Deus alcançar esse propósito, Deus desenvolve processo. O processo, ele pode variar um pouco de filho para filho, pessoa para pessoa, mas o propósito não varia. O propósito nosso é o mesmo. Mas os processos, eles podem ser diferentes. O Senhor, ele sabe, o Senhor conhece cada um de nós. Mas conhece assim, no detalhe. Deus conhece as nossas vidas assim, ó, até aquilo que está bem guardado lá no fundo, Deus conhece. E é por isso que Deus sabe como conduzir o processo de cada um. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que esses homens de aliança aqui, Abraão, Isaac e Jacó, a gente vai ver que cada um deles passou por processos aqui. Cada um deles. Interessante que, não sei se os irmãos já observaram, quando você pega o livro de Gênesis ali, a história de Abraão vai começar no capítulo 12 de Gênesis. Então, de Gênesis 12 até o final do livro de Gênesis, que é capítulo 50, você vai ver a história desses três homens. Abraão, Isaac e Jacó. A história vai rodar ali em torno deles. No finalzinho vai destacar um pouco de José também. Então, se a gente olhar, a história de Abraão, ela é contada de 12 até o capítulo 25. Ou seja, tem um conteúdo grande. Se a gente olhar a história de Isaac, ela é muito mais resumida, menor. Praticamente 3 capítulos. Gênesis 25, 26, 27. Aí quando você pega a história de Jacó, a história de Jacó é grande, muito detalhe. Vai de Gênesis 28 até a morte de Jacó é no capítulo 49 de Gênesis. O que isso vai nos mostrando? Que nos processos de Deus ali, Deus vai conduzindo cada um nesse caminho de nos fazer conhecê-lo, e a partir desse conhecimento nós vamos sendo transformados à imagem dele. Então, Abraão começou a caminhar com Deus. Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, te abençoarei,
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão foi. Meu irmão, não é à toa que Abraão é chamado, considerado pai da fé. Por quê? Ele foi sem conhecer o Senhor, sem saber de nada. Ele só tinha ali uma promessa. E ele foi, e Deus foi se revelando, ele foi conhecendo a Deus na caminhada. Assim acontece com as nossas vidas também. Nós vamos conhecendo o Senhor. E o processo, às vezes, é doloroso. No processo de Abraão, chegou um ponto que Deus falou assim, Abraão não tinha filhos, a esposa dele, Sara, era estéril, e depois de muitos anos, ele teve um filho. Aí, no processo de Deus falou com ele assim, agora você vai me dar o seu filho. No processo de Jacó, o negócio foi violento, a ponto de Deus tocar na coxa de Jacó, deslocar a coxa de Jacó e Jacó ficar mancando pro resto da vida. Os processos de Deus são assim, querido. Tem essas... Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei isso na festa do tabernáculo. Deus não trabalha contra o propósito dele. Quando Deus ministrou isso no meu coração, eu comecei a entender muita coisa. Às vezes a gente está buscando algumas coisas, pedindo algumas coisas para o Senhor. Se tiver de acordo com o propósito do Senhor, querido, o Senhor opera, atende. Se não tiver de acordo com o propósito do Senhor, não vai. Não vai. Sabe por quê? Isso é o amor do Senhor por nós. Querido. Deus não vai trabalhar contra o propósito dele. O propósito dele é nos fazer semelhante a Jesus. Aí, às vezes, a gente está fazendo um pedido para o Senhor ali assim, ó, me dá tal coisa. E os pensamentos do Senhor, como o Marci falou, são muito mais elevados que o nosso. E o Senhor já está vendo ali e falando assim, se eu der isso aqui para ele, não vai dar bom. Não vai contribuir para o propósito. Deus vai dar? Não vai dar. Vamos lá. Gênesis capítulo 25. Coloca na NVI, por favor. Nós vamos ler... Vamos começar no versículo 19. Fazer outra introdução aqui. Depois a gente vai começar a falar sobre essa perseverança aqui de Jacó. Gênesis 25, versículo 19. Nós vamos ler até o 26, inicialmente. Diz assim, esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca. Em quantos anos que Isaac se casou? 40 anos. Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo,
e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Até aqui. Então aqui está começando a falar da história de Isaac. E o primeiro ponto que nós vamos falar sobre perseverança é o seguinte: perseverança aguardando a promessa, aguardando a bênção de Deus. Vamos pegar aqui o Isaac. Se casou com 40 anos. Imagina, querido, Isaac, ele conhecia muito bem a história da família dele. Isaac, ele sabia que o pai dele, Abraão, não podia ter filhos, já era velho, a sua esposa Sara também não podia ter filhos, ele sabia de tudo isso. Ou seja, ele sabia que ele era o filho da promessa. Aí ele vai, se casa, com 40 anos. Deus podia dar um filho para Isaac e Rebeca rapidamente? Sim ou não? Sim, claro que podia. É aqui que a gente começa a ver os processos do Senhor. E como a gente precisa aprender essa questão da perseverança, querido. A gente precisa aprender isso. Eu fico pensando na cabeça de Isaac, falando assim, gente, meu pai passou por essa dificuldade toda. E eu estou indo no mesmo caminho. E ele foi aguardando, esperando 20 anos. 20 anos para nascer os filhos. Meu irmão, muitas vezes, escuta isso, muitas vezes o Senhor nos leva nesse mesmo caminho aqui. Eu sei que existem pessoas aqui que têm orado em favor de determinadas causas há muitos anos. Quando Deus, ele às vezes demora a nos abençoar, de certa forma, ele está provando nosso coração, querido. Quando a bênção do Senhor, ela vem rapidamente, às vezes a gente não é trabalhado na perseverança. Olha esse texto, o pastor Juninho até citou isso aqui no começo. Tiago capítulo 1, coloca para mim, Tiago capítulo 1, versículo 2. Vou ler aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Mais um. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Está dizendo que a prova da fé produz perseverança. A nossa vida, a vida do justo é na fé, querido. O justo vai viver
da fé. A nossa vida, a nossa relação com o Senhor, ela está totalmente envolvida com fé. Então, o que o Senhor vai fazendo? Ele vai nos conduzindo com provações, de forma a produzir, a aperfeiçoar nossa fé, gerando perseverança. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Isaac, isso aconteceu com Jacó, isso aconteceu com nós, está acontecendo com nós. Isso faz parte dos processos de Deus. Perseverança aguardando a promessa. Isaac esperou 20 anos. Detalhe. Eu fico pensando assim, como que existem semelhanças na vida de Abraão, Isaac e Jacó. Como que Deus foi conduzindo os processos ali para gerar essa perseverança, essa fé aperfeiçoada neles. Por quê? A Bíblia fala que Sara era estéril. Rebeca era estéril. Raquel, uma das esposas de Jacó, era estéril. Se a gente olhar para o texto assim, dá uma impressão que Lia também era estéril. Não vou ler o texto agora não, mas dá uma impressão também. Ou seja, como que a promessa de Deus trabalhava com relação a eles? Gerar uma descendência numerosa. Não era isso que Deus tinha prometido para Abraão? Uma descendência numerosa como a areia do mar e as estrelas do céu. Foi isso que Deus deu como referência para Abraão. A areia do mar e a estrela do céu, incontável. Aí, Deus faz essa promessa e para os homens da promessa, Deus vai preparar para eles esposas estéreis. Está vendo como que o Senhor trabalha, querido? Deus vai trabalhando a gente, conduzindo a gente, para a gente entrar numa dependência dEle, confiar nele de verdade. Então, meu irmão, escuta aqui. Você que está aí, ó, orando, confiando, esperando, sabe o que você tem que fazer? Perseverar. Cutuca o irmão do seu lado e fala para ele assim, persevera, irmão. Vamos voltar lá para Gênesis agora. Agora vamos para o capítulo 26. Eu tenho 9 temas para falar aqui, eu só falei de um. Eu tenho que ler o capítulo 26 todo. Meus irmãos, desafio. Vamos lá. Persevera. Versículo 1. Gênesis 26, 1. Continua falando da história de Isaac, tá bom, querido? Aí fala assim, o versículo 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Meu irmão, tá vendo como que, da mesma forma que, o texto está falando aqui, ó, assim como aconteceu uma fome na época de Abraão, agora nós estamos falando sobre Isaac. Aconteceu uma outra fome, semelhante. O que essa questão da fome isso nos fala? Nos fala sobre ter perseverança no meio da escassez. Querido, se tem uma coisa que Deus usa para trabalhar o nosso coração, é a escassez. Isso faz parte do processo do Senhor? Na maioria dos casos, sim.
Eu não vou pedir para levantar a mão, não vou pedir para levantar a mão. Mas quem já passou por uma escassez aqui, sabe do que eu estou falando. Ou seja, Deus conduziu Abraão de uma forma que ele teve que enfrentar escassez. Dificuldade de ter as coisas, dificuldade de provisão, fome, seca. Aí, quando vem a história de Isaac, Deus vai conduzindo ele no mesmo caminho. Deus podia ter falado assim, não vai ter fome, não vai ter escassez com Isaac. Podia. Deus pode tudo, querido. Mas Deus, ele permite as coisas acontecerem. Esse tipo de coisa é a escola do Senhor para nós. Às vezes, as coisas estão indo tudo tranquilo. Está no tempo ali de bonança. Dinheiro está sobrando. Alegria. Tem muitos que se esquecem do Senhor nesse momento, sabia, querido? Muitos. Muitos. Aí Deus vai lá e deixa acontecer um momento de escassez. Escuta isso. Deus está fazendo isso para punir? Não. Deus está fazendo isso porque Ele te ama. Escuta isso. Às vezes a escassez trabalha mais e revela mais o amor de Deus do que a provisão. Deus às vezes permite a gente passar pela escassez e nesse momento a gente começa a ir para junto do Senhor e a depender dele de verdade. Deus, ele trabalha assim nas nossas vidas, querido. O que aconteceu com Isaac foi isso. Terceiro ponto, perseverança. Perseverança contra o mundanismo. Ainda no versículo 1. Vamos ver um negócio aqui. Vou ler o versículo 1 de novo. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Isaac foi para a terra dos filisteus. Os filisteus, historicamente, eles representam o inimigo do povo de Deus na Bíblia. Eles representam um lugar de oposição. Meu querido, a Bíblia fala assim que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A Bíblia fala lá em 1 João que nós não devemos amar o mundo. E eu te falar uma coisa. A gente precisa ter perseverança contra o mundanismo. Nós estamos inseridos no meio de uma sociedade, no meio de um sistema que é hostil contra a fé cristã. Saiba disso. Por mais que a gente viva num país, até esse momento, até esse exato momento, onde nós temos liberdade religiosa, não sei amanhã, tá, querido? Então, até esse exato momento, onde nós temos liberdade religiosa, a gente sabe que o sistema, ele odeia a fé cristã. A verdade é essa. Nós estamos num mundo que ele não está aplaudindo, elogiando quando pessoas entregam a sua vida para Jesus e decidem servi-lo de verdade, em aliança verdadeira.
Por mais que seja claro e notório para todos que a fé cristã só produz coisa boa para a sociedade, por quê? Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matava não mata mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que se drogava não se droga mais. Aquele que era cativo agora é liberto. O que isso produz para a sociedade? É positivo ou negativo? Positivo, é claro. Mas mesmo assim, a sociedade, o sistema, odeia a fé cristã. Olha o que aconteceu com Isaac. Diante daquela fome, ele foi a viver num momento ali, no território que era hostil para eles, para ele e para a família dele. Só que ali ele perseverou. Deixa eu falar uma coisa. Muitas pessoas já me procuraram e falaram assim: nossa, pastor, tá difícil demais lá no meu trabalho. O povo lá é difícil. O povo lá não é crente, não. Eu já sabia disso. Existem pessoas que ficam assim, ó, tô orando a Deus para Deus me tirar do meu trabalho. Meu trabalho só tem gente que não conhece a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você já perguntou ao Senhor se Ele te quer lá exatamente por isso? Deus te colocou lá como uma luz para iluminar aquelas trevas ali? Existem pessoas que, às vezes, elas estão vivendo ali no meio de um... Eu falo isso, tem muito a ver com a vida profissional das pessoas. Às vezes ela está num lugar, numa empresa, grande ou pequena, e querendo ou não, querido, no trabalho da gente, a gente passa muito tempo. Não é verdade? A gente passa muito tempo no trabalho. A gente vai criando relações ali. E às vezes as pessoas estão querendo escapar ali da terra dos filisteus. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor pode estar querendo derramar a bênção do Senhor sobre a sua vida lá mesmo. Ali mesmo. Coloca isso diante do Senhor. Eu não estou dizendo que você não pode orar para mudar de serviço, não. Não estou falando isso não, querido. Mas existem situações que a gente tem que perseverar. Quarto ponto. Vamos ler o versículo 2 até o versículo 7. Perseverança contra o pecado. Olha isso. Versículo 2. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. O que o Senhor disse para Isaac? Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco. E eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. Versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher,
ele diz: ela é minha irmã. Até aqui. Depois a gente continua. Até na metade do versículo 7. Então, nesse texto que a gente leu, Deus veio confirmando as promessas. Percebe? Como aquilo que Deus tinha falado com Abraão, Deus veio confirmando sobre Isaac. E Deus falou com Isaac assim: não desce para o Egito. Novamente a gente vai ver uma semelhança incrível. Deus tinha falado a mesma coisa para Abraão. As semelhanças são várias. Isaac foi para o Egito? Sim ou não? Não. Mas Isaac cometeu um erro aqui. Isaac, o que ele fez? Ele mentiu. Ele continuou em Gerar ali. E quando os homens daquelas terras perguntaram sobre a esposa dele, Rebeca, ele falou assim: ela é minha irmã. Interessante é o que Abraão também tinha cometido o mesmo erro. Meu irmão, percebe que a Bíblia, ela não fica escondendo os erros desses grandes homens de Deus. A gente até comentou hoje ali no curso ali de membresia. Deixa eu te falar uma coisa. Pensa sobre isso. Abraão cometeu esse erro. Isaac cometeu esse erro. Jacó não cometeu esse, não, mas cometeu outros vários. Esses homens, presta atenção nisso. Esses homens foram descartados porque eles erraram? Sim ou não? Não, querido. Não foram. Nós precisamos entender o seguinte: nós temos que ter uma postura firme, perseverante contra o pecado. Mas a Bíblia fala, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda. Meu irmão, o que seria de nós se Deus nos descartasse por causa do pecado? Não tinha mais ninguém. Exatamente. Estava todo mundo descartado. Estava todo mundo descartado. Não tinha para ninguém. Meu irmão, o que o Senhor está olhando, olha, presta atenção, é o propósito dele. Nos conduzir no propósito. E a gente tem que continuar o quê? Na aliança. Isaac errou? Sim ou não? Sim, ele errou. Por causa disso, a aliança de Deus com ele foi cancelada? Sim ou não? Não. Deus permaneceu com ele. Deus abençoou ele. Deus estava aprovando o que ele tinha feito? Sim ou não? Não. E nós vamos ver isso aqui, ó. Tanto é que o pecado, ele tem consequências. Olha aí o versículo 8. Diz assim: Isaac já estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disse que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com sua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou nessa mulher, certamente morrerá. Meu irmão, imagina isso. A vergonha que Isaac estava passando ali.
Um homem que não conhecia a Deus, não tinha aliança com Deus, começou a dar sermão nele. Misericórdia. Por quê? Pecado tem consequência, filho. Mas Deus não descarta as pessoas por causa do pecado. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa aqui. Nós temos que ter perseverança contra o pecado. E uma perseverança firme contra o pecado, que nos rodeia. Está batendo a nossa porta também. Mas deixa eu te falar, nós temos um advogado, filho. Você pode dizer, eu tenho um advogado? Fala, mas eu tenho um advogado. Jesus Cristo, o justo. Vamos continuar. Ponto 5. Perseverança contra os sentimentos estranhos. Vamos voltar no versículo 7. Novamente. Gênesis 26, 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Meu irmão, a Bíblia diz que o sentimento que conduziu Isaac àquele erro, àquele pecado, foi medo. É impressionante como que existe hoje, eu já falei isso algumas vezes aqui, existe hoje uma epidemia de crise de pânico, crise de ansiedade. Tudo isso está ligado ao medo. Toda ansiedade está relacionada com medo. Perceba uma coisa. O sentimento que levou Isaac a cometer aquele erro foi medo. Quando os homens começaram a perguntar, ele ficou com medo, porque a mulher dele era bonita. A gente tem que ter um enorme cuidado e muita perseverança, querido, para a gente controlar bem os nossos pensamentos e controlar as nossas emoções com relação a medo. A gente está vivendo dias onde a nossa mente está sendo bombardeada constantemente através de muita informação. E esse excesso de informação está provocando uma disfunção generalizada na sociedade. Coisas malucas, sentimentos muito estranhos. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não for perseverante, firme, a gente corre o risco de entrar por caminhos de erro, assim como Isaac, por causa de sentimentos errados. A gente vê hoje que existe um bombardeamento violento sobre os nossos pensamentos, muito por causa do celular. Já existem estudos que comprovam isso. Existe uma turma aqui, mais jovem, que praticamente já nasceu vivendo o que a gente tem hoje de internet, de redes sociais, de facilidade à tecnologia. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão para não ficar revelando a idade de ninguém aqui, pode ficar tranquilo.
Mas se a gente voltar ali para anos 90, vamos colocar anos 90 ali, a gente não tinha muita coisa que a gente tem hoje. Já era um avanço. Tanto é que as pessoas faziam curso de datilografia. Exatamente. Década de 90. Na década de 90, tinha GPS fácil para todo mundo? Sim ou não? Tinha Uber? Tinha Google? Tinha Barça. Quando você que na década de 90, tem pessoas aqui que não vão me fazer nem ideia que eu vou falar aqui. Quando você queria descobrir o telefone de um comércio, você ia no catálogo, nas páginas. Tem bastante gente aqui da minha idade aqui ou mais. É verdade. É. Agora, se a gente começar a falar aqui de coisas que não tinha, que hoje tem, a lista vai ser muito grande, muito grande. Só de lembrar já arde, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Com relação à saúde emocional, mental, você acha que na década de 90 era pior ou melhor a sociedade? A resposta certa é muito melhor. Percebe que tudo isso que a gente recebeu, a gente valoriza e a gente fala assim, nossa, que maravilha que é poder consultar pelo Google telefone ou endereço de um determinado local e descobrir isso rapidamente. Facilidades várias. Mas as pessoas, a maioria delas, não percebeu que muita coisa que aconteceu está conduzindo a sociedade para um caminho pior. Aí fica parecendo uma coisa muito paradoxal, muito maluca. A gente recebeu um tanto de benefício e a gente está pior do que antes. Essa semana, abrindo um parêntese aqui, eu não sei onde que, se foi no meu trabalho que a gente conversou, tá? Não sei onde foi. Estava falando sobre a questão da saúde. Aí, falando sobre como a academia se tornou algo, assim, quase obrigatório. Já reparou isso? Escuta isso. Qualquer médico que você for, ele vai falar para você o seguinte: você tem que fazer exercício físico. Aí, agora eu vou ter que voltar um pouco mais para trás, na década de 90. Vamos colocar lá, década de 80, 70. Os médicos falavam isso para as pessoas? Você tem que fazer um exercício físico. É verdade, o acesso era menor. Mas, o que isso vai nos mostrando? Que hoje, a pessoa para ir na padaria, ela pede o Uber. A pessoa para fazer um lanche, ela pede um iFood.
o que isso foi produzindo? As pessoas não se movimentam mais. Ou seja, aquilo que na década de 80 e 70, o exercício físico, você não precisava ir na academia. A sua vida é um exercício físico, o seu trabalho é um exercício físico. Você caminhava muito mais. Tudo no controle remoto. Percebe o seguinte, a sociedade foi tomando um caminho estranho. Meu irmão, temos que tomar cuidado, perseverar contra sentimentos estranhos. Meu irmão, deixa eu pular para o próximo aqui, senão eu vou agarrar nesse aqui. Gênesis 26, versículo 12. Abre comigo, por favor. Versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Perseverança contra oposição. Meu irmão, Isaac, só voltando um pouquinho na questão do pecado, olha só. Olha a prova que Deus não descartou Isaac. A aliança do Senhor continuava com Isaac. Tanto é que Deus mandou ele ficar em Gerar, na terra dos filisteus, e a Bíblia fala que ele prosperou, ele ficou riquíssimo. Aí o que veio contra ele? O texto fala que eles tiveram inveja dele. Porque aquelas pessoas ali viram que ele estava avançando de uma maneira violenta. E eles começaram a entulhar, a tapar os poços que Abraão, pai de Isaac, tinha feito. Meu irmão, é terrível. É terrível quando a nossa vida começa a avançar e a gente começa, o Senhor começa a nos abençoar, começa a nos cobrir, nos cercar de bênçãos, e a oposição vem contra nós. É terrível. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu sei que muitas pessoas vão ter testemunhos de falar assim: as pessoas têm inveja, as pessoas trabalham contra, as pessoas, elas são maldosas. Isso é verdade ou mentira? Verdade, querido. Isso é verdade. E quando a gente tem oposição, o que a gente tem que fazer? Perseverar firme no Senhor. Perseverar. Existem pessoas que, às vezes, entram em depressão, em tristeza. Falam, mas fulano fez isso contra mim. Se a gente olhar bem, a gente vai ver exemplos e exemplos de pessoas que enfrentaram oposições severas, não desistiram, permaneceram firmes. E o que aconteceu? Venceram. Foram vitoriosos. Próximo ponto. Versículo 17. Às vezes, a coisa está ruim. Aí, às vezes está ruim e piora. Olha só. Por causa daquela oposição, versículo 17. Por isso, Isaac mudou-se de lá. Acampou-se no vale de Gerar. E ali se estabeleceu.
Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu o nome do poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. E deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Meu irmão, o ponto 6 era perseverar diante da oposição. O ponto 7 é perseverar quando a oposição se tornar ainda maior. Meu irmão, a gente não pode desistir, não. Eu acho esse texto, essa passagem, eu acho ela tremenda. Ela é poderosa para mim incentivar, para mim não desistir. Meu irmão, Isaac foi lá, trabalhou, estava prosperando. Os caras, por causa de inveja, entulharam os poços dele. Ele poderia muito bem ter criado ali um problema, uma guerra, ter matado as pessoas, ter saído no braço. O que ele fez? Ele humildemente pegou a turma dele, se mudou, foi para outro lugar. Chegou no outro lugar, Deus abençoou ele novamente ali, querido. Aí ele cavou poços novamente. Poços que tinham sido entulhados pelos filisteus antigamente. E eles foram lá, acharam o veio d'água. E os pastores do lugar novamente se opuseram a eles. Percebe o seguinte, percebe que na vida cristã, querido, nós vamos encontrar oposição. E depois oposição. E depois oposição. A gente vai desistir? Esse é o nosso papel? Nós não somos daqueles que retrocedem, querido. A nossa fé permanece. Deus quer injetar em nós essa coragem, essa ousadia, essa perseverança que existia em Isaac aqui. Meu irmão, você está enfrentando oposição? Eu sei que tem muitas pessoas que estão. Dificuldades na família, no trabalho, dificuldade financeira. Meu irmão, persevera. Deu errado aqui, entulhar o seu poço ali, cava outro ali, e o Senhor vai te abençoar também ali. Negócio não deu certo aqui não. Continua marchando, continua caminhando. O Senhor vai abrir outra porta para você. Eu fico pensando, querido, depois a gente vai chegar no texto aqui. Eu fico pensando na cabeça daqueles filisteus ali. Os caras dizem: o que a gente vai fazer? A gente está fazendo de tudo para esse cara dar errado. Mas ele continua dando certo. A bênção do Senhor está sobre a vida dele. A gente tenta puxar o tapete dele. A gente tenta entulhar o poço dele. Mas ele vai para outro lugar e Deus abençoa ele ali também. Meu irmão, sabe o que é isso? Isso é ter aliança com Deus. Isso é servir a Deus de verdade. Isso é um homem que aprendeu com o pai dele, que fala assim: vale a pena servir esse Deus. Você é o filho da promessa, você é um milagre. Confia em Deus, permanece firme. Ponto 8. Está acabando. Versículo 23.
Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Palavra, querido. É lindo, é lindo, é lindo isso quando a Bíblia fala assim, ó. Não tema, eu estou com você. Você pode repetir isso para você mesmo? Fala assim, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Fala isso mais alto, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Continuando, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Versículo 25. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Meu Deus, que maravilha. Ponto 8. Perseverança em buscar e servir a Deus. Meu irmão, a vida cristã, ela é desafiadora. Se a gente desistir na primeira oposição ali, o negócio não vai dar certo. Isaque, ele permaneceu firme. E a Bíblia fala que ele foi para Berseba e Deus apareceu para ele, confirmando as promessas. Eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua descendência. Eu estou com você, não tema. E a Bíblia fala que aqui é maravilhoso esse texto, porque quando a gente estuda a vida de Abraão, a gente vai ver que havia uma característica na vida de Abraão, que era a vida de altar e a vida de tenda. Essa pregação vai ficar para o ano que vem. Porque ano que vem nós vamos falar, quem estava aqui na reunião dos discípulos sabe, ano que vem nós vamos falar nos preparando para a vinda do Senhor. E ano que vem vocês vão descobrir o que tem a ver a vida de Abraão, de altar e tenda, tem a ver com isso. Maravilhoso isso. Mas aí fala que Isaque fez ali em Berseba um altar. E ele invocou o Senhor, buscou o Senhor. Isaque, ele aprendeu com o pai dele o que era a vida de altar, o que era a vida de adoração, o que era a vida de buscar a Deus de verdade, de conhecer a Deus, de estar em aliança com Deus. Altar fala de adoração e de aliança. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, mais uma. Às vezes as coisas vão acontecendo, oposição, guerra, problema. O inimigo se levanta com armas, com embaraço. Não deixa que nada roube a sua adoração. Não deixa que nada roube a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus. Tem dias que a coisa é complicada. É problema no serviço, é problema em casa. Meu irmão, permanece firme buscando o Senhor. Coloca isso diante do Senhor. Vai para o joelho, põe um louvor na sua casa e põe alto. E começa a cantar, louvar, adorar o Senhor. É assim que nós vencemos, querido. É assim que nós vencemos. 9 e último ponto. Versículo 26. 26. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhe perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo.
não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Ponto 9 e último: perseverança em buscar a paz. É interessante que ele já tinha se afastado da terra dos filisteus, de Gerar, e ele foi para Berseba. E ali o Senhor abençoou, ele fez o altar. E aqueles que procuraram ele, falaram assim: nós viemos fazer com você uma aliança porque nós não fizemos nada contra você. Fica até engraçado, né? O cara estava na terra deles e teve os poços ali entulhados várias vezes, e a gente fala assim: não, nós queremos fazer uma aliança com você. Nós sabemos que Deus está com você e nós só te tratamos bem quando você estava na nossa terra. Isaac, ele tem o coração humilde ali naquele momento. Ele serve eles, faz um banquete para eles, faz aliança com eles. Isso mostra a busca pela paz. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, 4, se eu não me engano: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, nós temos que ser pessoas de paz. Mesmo quando a oposição vem contra nós. Mesmo quando pisa no nosso carro. Mesmo quando a gente está debaixo de dificuldade. Nós temos que ser esse tipo de pessoa. Fica de pé, vamos orar.